uma pausa com os assuntos de São Paulo e do Brasil e a gente vai com os assuntos do ABC. Porque em São Caetano do Sul, o TRE autorizou a investigar o prefeito de São Caetano por acusação de violência política de gênero contra a vice-prefeita. A gente vai entender melhor essa história, o passo a passo que levou a isso. A gente conversa agora com a vice-prefeita, com a doutora Regina Maura, do PSD, para a gente entender essa situação que acontece no ABC, na cidade de São Caetano do Sul. Seja muito bem-vinda, doutora. Bom dia, Fabi. Muito obrigada pela oportunidade, pelo espaço aqui na sua rádio, pelos seus internautas, seus ouvintes. É bom a gente poder explicar o que está acontecendo, com certeza. Agora, doutora Regina, a gente sabe que muitos incidentes aconteceram em São Caetano do Sul, mas para a gente pontuar aqui, esclarecer o público que nos acompanha, quando que a senhora percebeu que havia aí um processo de isolamento e que realmente teria aí essa questão, principalmente de gênero, com relação a exercer a função, né, que a senhora foi eleita juntamente com o prefeito Tite para exercer em São Caetano? Olha, eu comecei a sentir uma diferença muito grande entre o que foi a campanha e o início do governo, até o pré-início do governo, quando foram escolhidos secretários, e que eu estava assim, bastante assim, à parte, à margem, porque como a campanha foi muito intensa, foi de muita amizade, foi de muita parceria, a receptividade com a população foi muito grande, eu acreditava que eu pudesse estar mais ao lado do prefeito, como eram os discursos da época, né? Que a Regina vai trabalhar do meu lado, vai me ajudar em tudo, não só na saúde. E eu acreditei que realmente eu pudesse ajudar, e como eu não fui chamada para nenhuma atividade que fosse executiva, que pudesse que eu pudesse fazer realmente algum benefício para a população e não simplesmente ficar como uma vice-prefeita de prateleira, né, de vitrine, eu estranhei muito, mas a coisa foi piorando com o passar do tempo, até que em meados do ano, depois de abril, maio de 2025, houve uma entrevista em que eu me coloquei eu coloquei uma opinião de não concordar com a implantação de uma CPI contra o ex-prefeito, né? Uma vez que todos os vereadores, praticamente 80% da Câmara, era a mesma Câmara do ano passado que aprovou tanto projetos como operações de crédito, e o portal da transparência mostra tudo. Eu não entendi porque deveria haver uma CPI. E o resultado da CPI mostrou isso, né? Que é tudo aquilo que foi colocado, que foi assim divulgado com muito alarde, não era bem aquilo, né? Coisa bem diferente, é muito mais tranquila do que aquilo que foi falado. Mas, enfim, isso não vem ao caso. Passando essa entrevista, o prefeito viajou para assistir o Mundial que o Palmeiras estava concorrendo ao Mundial. Durante 14 dias, não me colocou no lugar dele, acho que era uma prerrogativa dele, né? Mas se fosse uma situação normal, eu teria assumido a prefeitura, pelo menos durante aqueles 14 dias, e não foi o que aconteceu. De lá mesmo onde ele estava, ele acabou mandando embora as assessoras que estavam comigo, uma secretária, uma assessora, um motorista, e mandou embora, tirou de lá e levou para o gabinete, né, essas pessoas, ou para outros locais. E a partir daí eu não fui mais, eu fui retirada do grupo de WhatsApp de secretários, onde eu sabia o que ia acontecer, reuniões com sociedade civil, reuniões de secretariado, reuniões com secretários, com comerciantes, com associações de classe, enfim, todas as reuniões importantes de participar, que eu, durante 20 anos como secretária de saúde, participava da vida da cidade, de todas as atividades da prefeitura, como os secretários hoje participam, né? E eu acho que eu teria esse direito. Mas hoje eu não sou informada, porque eu fui retirada dos grupos que poderiam me informar, inclusive do grupo de clipping de notícias,
do município, que é pago com dinheiro público, inclusive, né, que era um direito meu de ter acesso a isso. Isso tudo me foi cortado e nunca mais eu nunca mais fui convidada a evento nenhum, nem fico sabendo. Pelo contrário, existe uma carapaça, existe uma cobertura que dificulta que eu tenha acesso a qualquer informação. Inclusive convites que eu recebo do governo do estado, das secretarias do estado de São Paulo, ou até do governo federal, quando existe algum evento no ABC, que todos os vice-prefeitos são convidados, eu não recebo porque esse convite chega no gabinete e ele não é transmitido a mim. Se alguém liga no gabinete para falar com a vice, no gabinete do prefeito, para falar com a vice-prefeita, ninguém atende. E a vice-prefeita não tem secretária para atender telefone, portanto, eu fico praticamente isolada da vida institucional do município. Fabi? Nós estamos aqui do Alô da Notícia, primeira edição. Para você que está aqui na Guardia da Notícia, Fabi Teixeira está direto da Expo Gov 2026. Tá aí, nosso Fabi Teixeira está de volta. Voltou? Bom, agora voltou. A gente teve um problema aqui de sinal, desculpa. Agora, a senhora acredita, então, que hoje não tem uma ação efetiva do cargo de vice-prefeita em São Caetano? Segundo a prefeitura, eles dizem que a senhora cumpre os trabalhos institucionais e o cargo de vice-prefeita seria de expectativa. Como é que a senhora observa e analisa o posicionamento da prefeitura hoje? Veja bem, um cargo de expectativa para substituir o prefeito nos eventos em que ele não está presente. Todos os eventos em que eu estou presente, que eu fico sabendo, que são as sessões da Câmara de Vereadores, sessões solenes, ou de entidades aí do terceiro setor, em que eu sou convidada, o prefeito também é convidado e ele nunca vai, mas ele raramente ele está presente em sessão solene, só quando a pessoa realmente é muito importante, que está sendo homenageada, mas ele manda sempre um representante que nunca sou eu. E eu, quando estou presente, acabo não tendo voz, né? A minha voz é calada pela presença de um representante do prefeito que vem com um ofício, e eu respeito essa hierarquia e realmente não falo. De um tempo para cá, de uns 2 meses para cá, eu enviei um ofício à Câmara exigindo que quando o prefeito não estiver presente, que eu esteja na mesa dos trabalhos das solenidades. Porque esse é um direito meu, como segunda autoridade do município, de representar o município quando o prefeito não está presente. E isto está me sendo facultado pelo fato dele enviar também sempre um representante nessas ocasiões. Agora, doutora, a senhora acredita que essa questão agora de investigação no TRE vai mudar esse cenário? Qual a expectativa com relação depois da denúncia diretamente relacionada? Essa denúncia ela tem uma finalidade de preservação dos meus direitos, né? Eu espero, eu aguardo que exista alguma decisão ou até uma postura de mudança de comportamento, né, do prefeito, para que me permita ter a minha atuação como a liturgia do cargo define, né? Então, não tenho intenção de prejudicar ninguém. Eu acredito que eu só entrei neste canal porque eu fui orientada, né? Eu pedi uma assessoria, uma consultoria do canal de denúncias do Senado Federal, né? O zap delas é um zap de denúncia mesmo de violência política de gênero, e eu acreditava que eu pudesse, por exemplo, resolver isso internamente de uma forma, por exemplo, com a promotoria de justiça aqui do município, enfim, uma coisa mais local, mas a orientação delas é que eu constituísse um bom advogado e entrasse com uma denúncia-crime no Tribunal Regional Eleitoral, que foi o que foi feito, né? De coração, eu preferia que isso tivesse
que não tivesse acontecido, porque a minha intenção sempre foi de somar, de trabalhar em conjunto com o prefeito, de ajudá-lo no que fosse possível, e um vice-prefeito pode fazer isso. Nós estamos enxergando aqui na região do ABC os vice-prefeitos, todos especialmente as mulheres, com uma atuação bastante intensa nos seus municípios, com um protagonismo concedido pelos seus prefeitos, né? E com um papel muito bem definido. Tem vice que é presidente do Fundo Social de Solidariedade, tem vice que trabalha ao lado do prefeito, que está presente, que tem voz em todos os eventos onde há uma inauguração de um serviço ou de um próprio público. Inclusive, no município, a história mostra que todas as inaugurações, as placas de inauguração, contêm o nome do prefeito, do vice-prefeito embaixo. Qualquer inauguração que tenha sido feita desde janeiro de 2025, nenhuma coloca ou tem impresso o nome da vice-prefeita lá. Eu não necessito disso por nada, mas eu acho que é também um deslize, né, da liturgia do cargo, dos dois cargos, do prefeito e do vice-prefeito. Tem dois cenários aí que são importantes a gente até destacar. Essa questão, na hora da eleição, ter uma vice-mulher conta, né? Faz vista justamente porque a gente está aí cada vez mais brigando, né, por políticas públicas em que a mulher seja representada, e principalmente na política a gente ainda tem uma representatividade muito pequena diante dos homens. A gente precisa alterar, né, que seja 50-50. A senhora acredita, em algumas declarações, a senhora já chegou a falar que justamente talvez seja aí uma questão também de política de gênero. A senhora acredita que por ser mulher, o prefeito Tite adotou essa postura com relação à senhora, ou pode estar ligado muito mais à proximidade da senhora com o grupo anterior que era responsável aí pela prefeitura de São Caetano do Sul? Na verdade, nós somos o mesmo grupo, né, Fabi? Nós fizemos uma eleição de um grupo. Eu abri mão de ser a candidata do grupo para não haver cisão no grupo. Quando termina a eleição, a gente começa a ter posturas de separação ou de alguma incoerência do grupo. Não da minha parte, obviamente. Eu acho que o grupo é o mesmo, tanto que todos os secretários, todos os funcionários, todas as pessoas que trabalham da administração me respeitam muito, não podem fotografar comigo, não podem demonstrar nenhum tipo de amizade ou de proximidade, porque senão são reprimidos ou até com alguma sanção, né? Mas todos me respeitam muito como membro do grupo. Ninguém se conforma de estar vendo da forma como eu trabalhei nessa campanha, na forma como foi feita a campanha em conjunto, com muita amizade, muita parceria, ninguém se conforma de ver a atitude que o prefeito tem com relação a mim. Muito provavelmente, realmente é questão de achar que mulheres são ou impertinentes ou incompetentes ou que não podem ocupar espaços de poder, que o poder é único e absoluto do homem, que ele sempre se coloca numa posição superior. E eu acredito que essa minha posição de lutar, de não entregar, já pensei inclusive em renunciar algumas vezes, mas desistir porque eu preciso lutar por essas mulheres, por todas as mulheres que, num espaço de poder, são tolhidas, são impedidas, restringidas, e que não, tanto como candidatas, como sendo eleitas, que não conseguem exercer a sua atuação política por questão de gênero. E isso foi muito patente quando aconteceu
entrevista que eu me coloquei contra a CPI, que 2 dos vereadores, na tribuna, colocaram que eu deveria pegar no bisturi, ao invés de falar de política, e o outro dizendo que eu deveria pensar 2 vezes antes de falar em política, que eu deveria ficar no meu consultório e resolver a minha vida no consultório. Que é isso que eles querem. Os homens querem as mulheres fora da política, porque a mulher ela acaba se sobressaindo, se colocando à frente do homem, e esse é o motivo, eu acredito, que se coloquem assim nessa posição de muitas vezes violentar e muitas vezes as mulheres não enxergarem que estão sendo violentadas, sabe? Ou não enxergarem, ou terem assim medo de enfrentar, medo de abrir a boca, de falar aquilo que eles, homens, não querem que a gente fale. Parados, né, doutora, para ouvir realmente essa visão da mulher e justamente essa união da visão da mulher com a visão do homem, que é complementar e faz com que realmente a gente tenha aí o equilíbrio e políticas públicas pensadas para toda a população. Eu queria encaminhar para as nossas considerações finais, mas a gente está vivendo aí um ano de eleição, a gente sabe da importância da representatividade feminina, da importância realmente e da própria coragem da senhora de denunciar diante de um cenário do que se vive hoje em São Caetano do Sul. Qual é realmente a mensagem que a senhora deixa com relação a tantas, né, que estão aí na expectativa de assumir cargos públicos num cenário ainda em que a mulher muitas vezes não tem voz ou quando tem, tentam calar? Você vê, em São Caetano são 2 mulheres eleitas só, uma vereadora, que é a Bruna, e eu. As 2 sofrendo violência política de gênero. A Bruna, ela vem a público praticamente todos os dias para demonstrar, deixar de ficar calada e falar a público a violência que ela sofre na Câmara. Realmente ela tem que ter uma resiliência enorme, ela realmente tem uma forma assim de encarar, que é uma pessoa muito forte. E nós somos as únicas 2, né? E, de fato, as 2 sofrendo violência política de gênero. O que eu tenho a dizer às mulheres: vão à luta e tentem ocupar os seus espaços. O lugar de mulher é onde ela quiser. A mulher, seja no espaço público, seja num espaço corporativo, numa empresa, onde ela estiver, ela tem que ocupar o lugar dela. E isso tem que ser respeitado. Tantos respeitam, por que alguns não respeitam? Não é? Eu acredito que essa postura de alguns homens, não são todos, evidentemente, muitos homens, pelo contrário, estão muito apoiando a minha postura, elogiando, me parabenizando pela postura, porque veem que realmente isso é muito ruim. As pessoas tem me procurado, antes de acontecer tudo isso, antes de eu entrar na justiça, foi realmente uma avalanche de pessoas dizendo o que acontece com a senhora, que a senhora não está mais presente nos eventos, a senhora não está presente na cidade, até me cobrando a minha postura, achando que era, assim, por um desleixo meu, uma negligência minha de não estar participando. E eu lutando em todos os espaços que eu posso entrar, eu entro, eu me faço presente, eu faço questão de representar o município pela qual eu fui eleita, e eu fiz um juramento de trabalhar pela cidade. E eu quero trabalhar pela minha cidade, e é por isso que eu vou continuar lutando até que eu possa ter o respeito e o reconhecimento do meu espaço. Eu disse ontem, e eu acho que eu gostaria de repetir: eu ganhei a eleição, mas não levei o cargo. Infelizmente, né, doutora? Mas saiba que aqui os nossos microfones estão sempre abertos. A gente quer acompanhar o passo a passo, o desenrolar dessa situação. A gente espera que realmente, infelizmente, né, por uma medida talvez da lei, mas que a senhora possa exercer aí, porque a população precisa desse olhar, precisa realmente, já que eles também escolheram a senhora, eles precisam se sentir representados, e eu acredito que seja fundamental. Muito obrigada pela sua participação aqui no Download da Notícia, primeira edição, e conte sempre com a gente. Muito obrigada, Fabi, muito obrigada. Um abraço a todos
ouvintes e internautas que estão nos escutando hoje. Um abração. Muito obrigada. A gente conversou com a vice-prefeita de São Caetano do Sul, doutora Regina Maura. A gente segue falando do nosso ABC. A gente sai de São Caetano e vai até São Bernardo do Campo com a nossa vereadora Lia Duarte. Bom dia, Lia. Bom dia, Fabi. Bom dia a toda a imprensa da Guardiã da Notícia.